Caminhada em grupo. Gargalhadas ecoando entre as árvores. Alguém se afasta para uma foto. 50 metros. Ainda visível através dos ramos. Os amigos continuam a caminhar, esperando que o outro os alcance em segundos. 3 minutos se passam. Eles voltam, sumiram, não apenas desaparecidos. Desapareceram. A busca começa imediatamente. O pânico aumenta a cada minuto. As horas confundem-se, chegam equipas profissionais. Os cães não encontram rasto. Helicópteros vasculham a área incessantemente. Então, eles encontram-nos, imóveis numa clareira. A mesma clareira, já vasculhada. 4 vezes. Olhos vazios, olhando para o vazio. Relógio parado no preciso momento da separação. Sem memória do que aconteceu. Nenhuma explicação possível. Este não é um caso isolado. Isto acontece em florestas do mundo todo. Sempre o mesmo padrão. Separação do grupo. Figuras sombrias que aparecem entre as árvores. O tempo a comprimir-se. Pessoas que regressam fundamentalmente transformadas. Ou nunca mais regressando. O que espera nos espaços entre as árvores quando se está completamente sozinho? O que observa a partir de uma geometria que não deveria existir? Por que é que reaparecem sempre em locais já vasculhados dezenas de vezes? Pr. Esse casos. 3 continentes. O mesmo padrão impossível. Setembro de 2011. Parque Provincial de Algonquin, Ontário. Sarah Chun, 28 anos. Caminhante experiente com anos de trilhos, entusiasta da fotografia e que conhecia estas florestas de forma íntima. Ela percorria esses caminhos mensalmente. Nunca teve problemas. Nunca se perdeu. Este dia começou como qualquer outro. 6 amigos. Trilho, bem sinalizado. Tempo perfeito. Sarah parou para tirar uma fotografia da paisagem. O grupo viu-a a 47 metros. Exatamente 47. Eles mediram depois. Os amigos continuaram a caminhar, esperando que ela corresse e os alcançasse como sempre. 3 minutos se passaram. Alguém olhou para trás. Ela tinha desaparecido. Não estava a ir embora. Não era visível em lado nenhum. Simplesmente desapareceu. Eles correram de volta imediatamente, chamando o seu nome. Nenhuma resposta. Sen Som. Sen Som. A floresta, em absoluto silêncio. Busca de emergência iniciada em 10 minutos. Equipas profissionais mobilizadas. Cães farejadores trazidos. Helicópteros a sobrevoar a área. Pesquisa em padrão quadriculado. Cada metro coberto. 6 horas de busca contínua e intensiva. Depois, alguém a viu, parada numa clareira, imóvel. Olhos desfocados. Sem responder, quando a chamaram pelo nome. A mesma clareira que já tinham revistado 4 vezes. 4 equipas diferentes tinham passado exatamente por aquele lugar. Ela não estivera ali. Agora, estava. O relógio parou. 2h47 da tarde. O momento exato em que ela se separou do grupo. O relato de Sarah não fazia sentido. Ela lembrava-se de ter tirado a foto. Sons normais da floresta. Pássaros. Vento. Depois, tudo mudou. As árvores pareciam ter sido reposicionadas. As mesmas árvores arranjo diferente. Impossível, mas inegável. Sombras começaram a mover-se contra a direção do vento, movendo-se com intenção, com propósito. Ela sentiu-se observada. Uma atenção intensa e focada, vinda de algo sem olhos. Algo que a média avaliava. Tentou voltar para o trilho. Não conseguiu encontrá-la. Virou-se completamente. Todas as direções pareciam idênticas. O tempo parecia diferente, denso e resistente. Como se estivesse a mover através de algo mais denso que o ar. Então, ela viu-os, figuras paradas entre as árvores. Formas humanoides, mas completamente erradas. Sem rostos. Sem fei. Apenas sombras com formato de pessoas. Não se moviam,
Normalmente, não caminhavam, mas aproximaram-se, de alguma forma, percorrendo distância sem se mover. Ela piscou, abriu os olhos. Encontrou-se, na clareira, amigos a rodeá-la, gritando o seu nome, tocando-lhe nos ombros. Para ela, tinham passado 10 minutos, talvez 15. A realidade insistia que tinham passado 6 horas. O exame médico atestou uma saúde perfeita, sem sinais de desidratação, apesar de 6 horas sem água, sem marcadores elevados de estresse. A avaliação psicológica confirmou um trauma genuíno. Depoimento consistente, sem imben, ou sem alucinação. Ela mudou depois disso. Agora, evita completamente as florestas. Vê as sombras de forma diferente em todo lado. Descreve-as como se a estivessem a observar. Sempre a observar. O seu relógio nunca mais funcionou. Tentou vários arranjos, joalheiros diferentes. Mesmo resultado, congelado às 14h47. Para sempre. Julho de 2015. Parque Nacional de Cairngorms, Escócia. Marcus Webb, 34 anos, veterano militar com um vasto treino de sobrevivência. Se alguém era capaz de se orientar na floresta, esse alguém era Marcus. Anos de experiência em áreas selvagens. Competências de nível profissional. Expedição de acampamento com 3 amigos mais próximos. Tarde de verão, ainda claro, às 18h30. Vantagem da latitude norte. Marcus afareçou-se para recolher lenha. O acampamento permanecia visível, talvez a 60 metros de distância. Ele podia ouvir os seus amigos a conversar. Rindo, ele juntou ramos. Atividade normal. 20 minutos se passaram. Os amigos deram pela ausência. Chamaram, nenhuma resposta. Preocupação imediata. Marcus tinha experiência em sobrevivência. Não se afastaria. Não se perderia a 60 metros do acampamento. Eles procuraram, ampliando os círculos. Chamando constantemente, o resgate em montanha foi contactado em 1 hora, 2 dias de busca intensiva. Equipas profissionais. Imagens térmicas nada. Segundo dia, 18h30 em ponto, 48 horas após o desaparecimento. Os amigos regressaram ao ponto de partida do acampamento. O Marcus estava lá, imóvel, olhando em frente, exatamente de onde tinha partido. O Semexera, no entanto, estivera desaparecido há 47 horas. O relato de Marcus revelou uma escalada. Pormenores que Sarah vivenciou, amplificados. Ele estava a recolher lenha. Os sons normais da floresta cessaram. Não gradualmente, instantaneamente, um silêncio tão completo, que parecia ter peso físico, pressão contra os seus tímpanos. Virou-se para voltar. O acampamento tinha desaparecido. Completamente desaparecido. Árvores idênticas em todas as direções, sem pontos de referência. Sem Marcos. Bússola retirada da mochila. Agulha a rodar. Sem norte estável. Sem direção consistente. Figuras sombrias emergiram entre as árvores. Não concebidas por nada. Sombras independentes. Completamente negras. Absorvendo a luz. Sem rosto. Sem fé. Existindo de forma impossível. Ele sentiu a atenção delas. Descreveu como se estivesse a ser medido pela própria geometria. O espaço, avaliando-o, definir algo. Ele tentou falar, nenhum som lhe saiu da boca. Cordas vocais a vibrar, sem movimento de ar, sem ondas acústicas. Ele correu. A floresta rodopiou ao seu redor. As mesmas árvores, posições diferentes, constantemente. Imutáveis, mas em constante mudança. Sentiu dedos a tocarem-lhe no ombro, gelados como o gelo. Pressão nítida. Virou-se. Nada ali. Ninguém perto dele. O toque Montevecei. Persistente. Inegável. Ele piscou. De pé. No acampamento. Amigos a gritar o seu nome. Agarrando-o. Sacudindo o tempo subretivo. 30 minutos.
no máximo. A realidade insistia que tinham passado 47 horas. As provas físicas corroboravam a conclusão impossível. Nenhum alimento consumido. Sem água ingerida. O corpo não apresentava sinais de desidratação. Impossibilidade médica após 47 horas na floresta, botas completamente limpas. Sem lama. Sem detritos. Deveriam mostrar 2 dias de exposição à floresta. Roupas inalteradas. Sem desgaste. Sem sujidade. Bateria do telemóvel. 87%. A mesma de quando partiu. Relógio interno do telemóvel congelado. 6:30 da tarde. O momento da separação. A experiência de Marcos piorou tudo. Especialista em sobrevivência com formação, impossível perder-se tão perto do acampamento. Conhece a navegação com bússola. Percebe de orientação na floresta. Reconhece a absoluta impossibilidade da sua experiência. As suas palavras o assombram. Treinei para todos os cenários. Ambientes hostis. Condições extremas. Território inimigo. O paraíso. Nada te prepara para uma geometria que te observa. Um espaço que tem propósito. Uma realidade que decide se existes. Ele recusa-se a entrar na floresta agora. Completamente. Vê figuras sombrias constantemente na sua visão periférica. Em todos os lugares que vai. Ambientes urbanos. Espaços interiores. Descreve-as como marcadores. Limites que agora consegue perceber. Algo lhe mostrou. Algo o mudou. Ele não consegue desver. Nunca. Outubro de 2019, Parque Nacional Los Alerces, Argentina. Helena Ruiz, 31 anos, corredora profissional de trilhos, guia local com conhecimento íntimo de cada trilho. Ela já tinha percorrido esse caminho específico mais de 100 vezes. Treino matinal. Percurso familiar. Regresso previsto para 3 horas. Saída comunicada às 7:10 horas se passaram. Nada de Helena. A família contactou o serviço do parque. Uma busca massiva foi iniciada. 9 dias ininterruptos. Centenas de voluntários. Cobertura mediática. Atenção nacional. Apelos desesperados da família. 9º dia. Manhã, voluntário a caminhar pelo estacionamento do início do trilho. Helena parada, junto do carro. Chave estendida em direção à fechadura. Prestes a destrancar e a sair. Sem noção de que estava desaparecida. Sem compreender a passagem do tempo. Completamente confusa com as pessoas que a rodeiam. Perguntando onde ela estivera. O relato de Helena revelou uma experiência multidimensional completa. Uma escalada total em relação aos casos anteriores. 2 quilômetros de corrida. Ritmo normal. Respiração normal. A floresta invertida. Ela descreve como a realidade a dobrar-se. Um movimento de origami do próprio espaço. De repente, a correr por entre árvores espaçadas de forma impossível. Arranjos geométricos que não poderiam existir. Sombras separadas dos objetos. Movendo-se independentemente. Figuras sem rosto por todo lado. Agora, não se escondendo entre as árvores. Paragens diretamente no seu caminho. Atrás dela. Ao lado dela. Rodeando-a completamente. Escuridão com forma humana. Sem quaisquer vestígios. Vazio puro, moldado em formas familiares. Ela sentia a presença deles como uma consciência geométrica, certeza matemática. Ângulos que observavam. Formas que mediam. Eles comunicavam, não com palavras, ou com sons. Significado puro transmitido diretamente, mensagem absolutamente clara. Vê a dobra agora. Ela corre, tentando escapar. Horas de corrida subjetiva. A floresta tornou-se um labirinto. Os mesmos pontos de referência repetiram-se infinitamente. Árvores pelas quais ela já tinha passado antes. De novo. De novo. De novo. Laços impossíveis. Geometria dimensional. Figuras sombrias a guiá-la para o fundo. Não a perseguindo. Guiando-a. Levando-a a um local específico. Portanto, uma transição instantânea.
parada, junto ao carro dela. Chave estendida. Prestes a destrancar. Tempo subjetivo. 4 horas. Talvez. Tempo real decorrido. 9 dias. 7 horas. 215 horas desapareceram. As provas físicas desafiavam todas as leis da natureza. 0 desidratação após 9 dias sem água. Sem perda de peso. Sem fome. Sem sede. Sem estresse físico. Roupas impecáveis. Sem sinais de desgaste de 9 dias na natureza. Sem rasgos. Sem manchas. Sem deterioração. O relógio continuava a marcar. 2 horas e 14 minutos se passaram. Data registrada no relógio. Mesmo dia da partida. 4 de outubro. A realidade insistia. 13 de outubro. O organismo não apresentou níveis elevados de cortisol. Sem marcadores de estresse. Sem alterações metabólicas. Impossibilidade médica, mas facto físico inegável. Helena transformou-se. Completamente. Mudou para sempre. Agora, vê o que chama a dobra em todo o lado. Percebe espaços entre espaços. Dimensões sobrepostas à realidade de base. As suas palavras. A floresta mostrou-me que vivemos em camadas. Probabilidades empiladas sobre probabilidades. Agora, vejo lacunas sempre. Em todo o lado. Ela parou de guiar imediatamente. Não pode garantir que regresse da floresta. Não pode prometer que permanecerá ancorada nesta linha temporal. Descreve ver figuras sombrias diariamente. Vida normal. Rua da cidade. Dentro de edifícios. Já não tem medo. A aceitação substitui o medo. Deixaram-me ir. Mostraram-me o mundo deles. Deixaram-me voltar. Estão sempre lá. Em cada floresta. Em cada sombra. Em cada espaço entre as coisas. À espera que fiques sozinho. À espera que a consciência se separe. Mas Helena revelou algo pior. Algo que eleva estes casos para além do mistério individual, transformando-os em horror coletivo. Ela não estava apenas perdida. Ela viu, deliberadamente, intencionalmente, algo queria que ela compreendesse. Ela ouviu outros, enquanto presa no confinamento. Outras vozes. Outras pessoas, chamando algumas recentes, algumas antigas, vozes que descrevem décadas de deslocamento. Ainda conscientes, ainda cientes, ainda presos na geometria dimensional. Viver num tempo não linear. Experimentar um presente eterno. Nunca envelhecendo. Nunca morrendo. Nunca escapando. Ela ouviu-os. Pessoas perdidas nas florestas. Não mortas, deslocadas. Existindo entre camadas de probabilidade, conscientes para sempre. Ela nomeia descreve Úvilo claramente Ann Thomas, desaparecido desde 1987, 32 anos deslocado. Ainda a chama, ainda ciente, ainda preso no confinamento da floresta. Helena regressou. Outros, outros não podem. Eles estão lá, agora. Neste momento, a cada momento, chamando através das fronteiras dimensionais, incapazes de colapsar de volta para a realidade observável. 3 casos. Sarah, encontrada passadas 6 horas. Marcos após 47 horas. Helena passados 9 dias. Padrão inegável. A separação do grupo desencadeia algo. As florestas contêm espaços que não deveriam existir. Figuras sombrias que marcam limites dimensionais. Tempo que não flui linearmente. Consciência que se desvincula. Pessoas que regressaram fundamentalmente alteradas, transformadas para sempre. Vendo a realidade de forma diferente, percebendo o que permanece invisível para os outros. Ou as pessoas nunca mais regressaram. Ainda lá estão. Ainda conscientes. Ainda presas. Geometria, observando, espaço, a medir, probabilidades, procurando. A segunda parte revela o mecanismo. Estrutura científica. Explicação quântica. Por que florestas? Por que
Separação. Por quê? Sombras. O que decide quem regressa? E o que acontece aos que não regressam? 3 casos em continentes diferentes. O mesmo padrão. Impossível. Agora, o mecanismo por detrás de tudo revela-se. O que são realmente estas florestas? Por que é que a separação desencadeia o colapso dimensional? O que representam as figuras sombrias? E por que é que algumas pessoas regressam enquanto outras permanecem presas para sempre numa geometria que observa? A mecânica quântica fornece a estrutura. A observação colapsa a probabilidade numa realidade singular. Múltiplos observadores criam uma âncora mais forte. A consciência partilhada reforça uma única linha temporal. Grupos mantêm a realidade coletiva, mas a separação muda tudo. O indivíduo sozinho torna-se um único observador. A realidade perde o reforço. A probabilidade torna-se instável. Outras linhas temporais infiltram-se. A consciência desliza entre as camadas. As florestas funcionam como zonas de decoerência natural. A matéria orgânica densa cria anomalias eletromagnéticas. As árvores formam um efeito biológico de gaiola de Faraday. A luz solar fragmenta-se através da copa das árvores, criando um ambiente de fotões instável. As sombras sobrepostas manifestam uma superposição quântica literal. Múltiplos estados de probabilidade são visíveis simultaneamente. Os ambientes florestais correlacionam-se estatisticamente com fenômenos dimensionais. Não é coincidência, é uma lei natural. O padrão de 47 metros repite-se em todos os casos. Sara, Marco, Helena, todos separados a distâncias semelhantes. Este representa o limiar de decoerência da consciência, para além do alcance da confirmação visual, mas dentro do alcance da audição. Cria uma falsa sensação de segurança. Ainda se sente conectado, mas, em termos quânticos, já se separou. Já está vulnerável. Já está a perder o controle. As avarias dos relógios não são defeitos, são evidências. Os relógios mecânicos e digitais requerem um espaço-tempo consistente. O bolso dimensional cria distorções temporais localizadas. O tempo não para. Torna-se não linear. O relógio congela no ponto de transição entre realidades. Prova física da travessia dimensional. O relógio da Sara. O telemóvel de Marcos. O rastreador de corridas de Helena. Todos congelados em momentos de separação. A tecnologia não pode existir num espaço dobrado. A análise de padrões revela uma progressão experiencial. Estágio 1. Separação do grupo. Estágio 2. Silêncio absoluto repentino. Início da absorção sonora. Estágio 3. Confusão direcional. O espaço gira em torno do observador. Estágio 4. Falha tecnológica. Manifestação do estresse dimensional. Estágio 5. Aparecimento de uma entidade sombria. Os marcadores de fronteira tornam-se visíveis. Estágio 6. Início da dilatação do tempo. Formação de um bolso temporal. Estágio 7. Experiência de dobragem da realidade. Deslocamento dimensional completo. Estágio 8. Regresso à linha de base ou aprisionamento permanente. As figuras sombrias não são entidades. São marcadores dimensionais. Manifestações dependentes da consciência. Visíveis apenas para quem se encontra em estado de transição. Sem rosto, porque existem fora da realidade observada. Não se aproximam. O espaço comprime-se ao seu redor. A geometria altera-se. Ao distancial, torna-se irrelevante. Funcionam como fronteiras entre camadas dimensionais. Avisos, sinais, evidências da ativação de dobras. Agora faz sentido o porquê de aparecerem pessoas em locais já vasculhados. Nunca se moveram fisicamente. Existiam numa camada temporal diferente. As equipas de busca não conseguiam percebê-las. Estados quânticos diferentes. Ramos de probabilidade separados. O regresso acontece quando a consciência se reancora. Reaparecem na realidade observável partilhada. Localização inalterada. Estado dimensional restaurado. Dezenas de pessoas a passar por elas, olhando diretamente para o local. Shem, ver nada.
porque ainda não existia nada nessa camada de probabilidade. As contradições nas provas físicas resolvem-se. Os corpos não apresentam passagem do tempo. Existiam em um bolsão temporal. O tempo fluía ali de forma diferente. Tecnologia congelada. Está sedimensional. Memórias comprimidas. Experiência temporal não linear. Não vivenciaram dias. Eles vivenciaram a dobra. Geometria do espaço-tempo, que não segue as regras padrão. Helena deslocada durante 9 dias. Corpo imaculado. Sem desidratação. Sem fome. Porque os processos biológicos requerem tempo linear. A dobra não tem tempo linear. A dimensão paralela forma-se através de um mecanismo específico. A floresta cria uma instabilidade probabilística natural. A consciência individual desvincula-se da realidade consensual. O consenso sobre a realidade colapsa na ausência de outros observadores. A pessoa fund-se a dimensão paralela existe simultaneamente em múltiplas camadas temporais. Percebe-o como um mundo sombrio. Geometria estranha. Espaços impossíveis. Observadores sem rosto. Todas as manifestações da difusão dimensional, figuras sombrias revelam verdades aterradoras. A sua consciência percebe outras versões de linhas temporais. Sem rosto, porque são manifestações de probabilidade, não entidades separadas. A realidade ecoa. Vê-se através de fronteiras dimensionais. Múltiplos vocês coexistindo em sobreposição. Os observadores são variações de linhas temporais, observando-se uns aos outros. Torna-se um quando entra na dobra. Junte-se à geometria. Torne-se parte do mecanismo de observação. O tempo não decorre normalmente na dimensão paralela. Existe ortogonalmente ao tempo linear. Os minutos subjetivos equivalem a horas ou dias objetivos. A consciência experimenta a duração. O organismo não metaboliza. Está temporal. A reentrada ocorre num pico de probabilidade quântica. Geralmente, quando a intensidade da procura cria um aumento repentino da observação, múltiplas pessoas a insistir que deviam estar aqui forçam o colapso da probabilidade. A consciência manifesta-se novamente. Regressa à realidade original. Mas alguns nunca regressam. A consciência integra-se profundamente demasiado na dobra dimensional. Nenhuma âncora observacional suficientemente forte. A busca termina. A família desiste. A memória desvanece. A pessoa torna-se residente permanente do espaço intermédio. Helena ouviu-os, ainda consciente, ainda presa. Viver na geometria eterna da floresta. Consciente, mas incapaz de se reancorar. Thomas desaparecido desde 1987, 32 anos deslocado. Ainda a chamar, ainda a experimentar a dobra. N. O morto. Pior que morto. Existindo para sempre na prisão da probabilidade. Isto significa algo profundo sobre a própria realidade. Só somos reais quando observados. A consciência individual é insuficiente. Precisamos de outros para nos manter ancorados. A solidão torna-nos vulneráveis à deriva da realidade. A conexão social é literalmente uma âncora existencial. O isolamento não é apenas um perigo psicológico. É uma vulnerabilidade dimensional. Uma ameaça quântica. As florestas não são sencientes, mas são funcionalmente predatórias. Os espaços naturais criam pontos fracos dimensionais, zonas de instabilidade probabilística. A consciência humana reage. O medo ancestral das florestas tem uma base quântica. O instinto reconhecia o perigo que a nossa ciência só agora compreende. Mitos florestais de todas as culturas. Mesma origem. Mesma verdade. Bolsões dimensionais à espera. Aqueles que regressam mudam para sempre. Sara, Marco, Helena, todos percebem a realidade de forma diferente agora. Viram a dobra. Compreendem a realidade como probabilidade, não como algo sólido. Nunca poderão desver os espaços entre as coisas. Helena vê lacunas dimensionais por toda parte. Marcos repara em marcadores de sombra constantemente. Sara sente-se sempre a ser observada. Algo lhes foi
mostrado. Algo foi tocado. Não podem regressar à percepção inocente. A revelação final vem do testemunho de Helena. Ela não estava apenas perdida. Ela foi mostrada deliberadamente e intencionalmente. Algo queria que ela compreendesse. As florestas de sombras observadoras não são acidentes. São mecanismos, armadilhas de probabilidade, coletores de consciência. E pessoas perdidas há décadas ainda lá existem. Não mortas, deslocadas, chamando através de fronteiras dimensionais, à espera que alguém as ouça, esperando que alguém as ancore de volta. Entra-se na floresta com amigos. Dá um passo atrás. Apenas alguns metros, ainda visível por um breve instante. A floresta transforma-se. O silêncio dissipa-se. A trilha desaparece. As árvores reposicionam-se. Figuras sombrias aparecem. Sem rosto, observando, você corre. A floresta gira. As mesmas árvores, posições diferentes. Não está perdido. Está dobrado. Num espaço que não deveria existir. Entre camadas de probabilidade, sombras a revelar-te. É aqui que a realidade se rompe. Onde a consciência se desprende. Onde se torna como eles, os seus amigos, procuram horas em dias. Experimenta minutos. Preso num bolso temporal. Sombras mais próximas. Você compreende agora. Já foram pessoas. Se afastarão. Nunca regressaram completamente. Viver dobrados para sempre. A não ser que a busca crie observação suficiente. Consciência suficiente exigindo o seu retorno. A realidade pode voltar ao normal. Pode reaparecer. Parado numa clareira já vasculhada. Mas diferente agora, para sempre transformado. Bok. Haviu, a floresta das sombras observadoras. Bok. Sabe, toda floresta as tem. Cada sombra projeta múltiplas dimensões. Cada árvore marca limites de probabilidade. As figuras não estão nas florestas. As florestas são as figuras. Geometria que observa. Espaço que mede. Probabilidade que caça. Mantenha-se perto ao caminhar. Permaneça observado. Permaneça ancorado. Porque estar sozinho significa vulnerável. Significa estar disponível. Significa pertencer-lhes. As sombras esperam. Sempre esperaram. Para sempre. Para observar. Para esperar. Para o adicionar à sua geometria. Mais uma sombra. Mais um observador. Mais uma pessoa que se afastou e nunca mais voltou.